Liturgia diária dia 10, sexta-feira, segunda semana da Quaresma. Senhor, a vós recorro, que eu não seja confundido para sempre. Vós me tirais do laço que me amaram, vós sois meu protetor, resgatando a história de José do Egito. A Quaresma aplica a Jesus Cristo. Vendido como escravo pelos irmãos, será José a salvá-los em tempo de penúria. Disponhamo-nos a produzir muitos frutos para Deus, que pode servir-se até do mal para dele tirar algum bem. Primeira leitura. Gênesis 37 versículos 13 e 4, 12 e 13 e 17 ao 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galad. Os camelôs iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e, por 20 moedas de prata, o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 104, 105. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviará à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões, e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou, então, o rei que o libertasse. O soberano das nações mandou soltá-lo, fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho,
Mateus 21 versículos 33 ao 43 e 45, 46. Jesus Cristo, sois bendito. Sois o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer, encontre vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A vinha é o povo de Israel, o proprietário é Deus, o filho do dono é Jesus. Ao narrar esta parábola aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, Jesus os envolve na trama. Qual foi o erro das autoridades? A eles foi confiada a população, mas não zelaram por ela. Eram administradores, mas sentiram-se donos. Administraram mal, oprimiram o povo, eliminaram os profetas que vinham em nome de Deus. Jesus, por sua vez, foi condenado e morto fora da cidade, porém ele, a pedra rejeitada, tornou-se, pela ressurreição, a pedra fundamental e recebeu em herança uma nova comunidade, aberta aos pagãos e judeus, que vão produzir muitos frutos. Cabe-nos perguntar como estamos administrando nossa vida e que frutos estamos produzindo para Deus.